Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué, está no finalzinho, né, do livro. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Glória a Deus. Hoje esquentou um pouquinho, né, gente? Aí eu ia botar o paletó e recebi um spoiler ali atrás. Pastor, está muito quente lá na frente. Eu falei, então esquece o paletó. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se os deuses quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode dizer isso aí bem alto? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e declaramos aqui, Senhor, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que só o Senhor é Deus, meu Pai, é o Criador de todas as coisas, que nos ama, nos formou a sua imagem e semelhança. Então, por que teríamos outros deuses, Pai, além de Ti? E só o Senhor que nos salva, mesmo quando estamos, Senhor, no lamaçal do pecado, quando nos erramos, quando nos rebelamos, o Senhor nos perdoa e ainda nos salva. Por isso, Pai, abençoa mais uma vez essa mensagem e nos usa como canal totalmente desobstruído pelo Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações o que precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, daqui a pouco fica um trilho aqui, todo dia eu puxo para trás, né? Josué, a Bíblia diz que era servo de Moisés. Interessante que ele era aquele servo que, junto com Caleb, quando eles foram espiar a terra prometida, né? Deus havia tirado o povo do Egito, da escravidão, passou pelo Monte Sinai, deu a lei através de Moisés para que o povo de Deus se tornasse uma nação, amém? Né? Foram leis civis e leis espirituais bem estabelecidas para que aquele povo fosse um povo diferente, uma propriedade peculiar do Senhor, como nós já falamos aqui. E aí Deus cobra deles o seguinte: olha, sede santo porque eu sou santo. Mas o primeiro grande mandamento que o Senhor deu através de Moisés é o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amém? E aí ele dá uma ordem. Qual é a ordem? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma. E não farás para ti, olha só, nenhuma escultura ou imagem dos deuses da onde vocês saíram do Egito, ou na terra, do que há no céu, em qualquer lugar. Deus foi bem claro e disse, porque eu sou Deus zeloso e visito, né, com maldição até a 4ª geração, porém até 1000 gerações daqueles que me servem. Quem serve ao Senhor aí? Então, você e tua geração está garantida com o Senhor. Amém? Então, Deus, o primeiro grande mandamento é esse. Então, não tinha dúvida. Mas, mesmo assim, depois de tudo que aconteceu, Josué já estava no fim da vida ali. Tá? Moisés já havia morrido há muitos anos atrás. E aí, Josué já estava próximo também de partir, e ele junta ao povo e fala o seguinte: olha, Deus nos deu essa terra, nós já conquistamos bastante coisa, mas eu preciso alertar vocês o seguinte: existiam os deuses do Egito, porque tinha gente que ainda venerava esses deuses. Quem entendeu bem aqui? Olha só, era o povo de Deus, mas ainda tinha gente que ainda trazia na memória os deuses do Egito. Terrível. E pior, a terra que eles passaram a habitar também tinham outros o quê? Deuses. E alguns ali começaram a se engraçar por esses deuses. Entendeu bem, gente? Que o povo tinha... Aí até hoje, né? Aí, algumas pessoas até identificam isso como toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, não é isso aí que a pessoa fala? E aí precisa de um totem, precisa de alguma coisa
material, precisa de alguma coisa visível para poder seguir. Não é verdade? Por exemplo, até a igreja. Tem gente que gosta de fitinha. Pega uma fitinha, guarda aquela fitinha. Essa fitinha aqui é meu amuleto. Quem entendeu bem aqui? E guarda. Tem irmãos que, vamos colocar assim, pega um pouquinho de terra, um pouquinho de óleo e bota em casa aquilo ali, parece que vai ajudar. Tem outros que a Bíblia está aberta lá onde? No Salmo? Todo mundo sabe, né, gente? Olha lá. No Salmo o quê? 91. E fica até amarelo aquela página ali, né? Como se o Salmo fosse guardar a vida dele. Não, quem vai guardar a tua vida é Jesus Cristo no teu coração. Jesus nunca falou, se vocês guardarem a palavra, não, ele falou assim, se as minhas palavras estiverem em quem? Em vocês, na sua mente e no seu coração. Amém? Então, é na mente e no coração. E a minha mente e vocês estiverem em mim, como? Através da oração, através, né, da palavra, da referência, da influência que ele me dá. Então, a vontade de Deus é que tirasse do ser humano, presta bem atenção que é importante, essa, como é que eu poderia dizer, meu Deus, não quero plagiar ninguém aqui, não, mas essa condição de se rebaixar. De quê? De se rebaixar. Tanto que Isaías, Deus fala através de Isaías o seguinte, Isaías, para pensar comigo aqui, vem cá. Vamos raciocinar. Né? Quase que Deus fala assim, raciocina que não dói. Ele fala assim, raciocinemos juntos. O homem vai, e ele vai para a floresta. E ele corta uma árvore. E metade daquela árvore, ele pega, faz alguns toquinhos, ele coloca no fogo, está na Bíblia, tá? E aí ele esquenta a comidinha dele. Da outra metade, ele faz uma escultura, um molde bonito, e se ajoelha e diz, salva-me. Aí ele fala, Isaías, raciocina que não dói. Isso tem cabimento? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, isso é se rebaixar, porque nós fomos criados, o quê? A imagem e semelhança do Altíssimo. Então, nada do que está aqui pode ser superior ao Filho de Deus. Quer ver uma coisa? Aos filhos de Deus. Quer ver uma coisa? Quem tem filho, levanta a mão. O teu filho está ali, você vai, né? A mamãe vai gerar um filho, aí você faz o quartinho, guarda o quartinho, faz tudo direitinho, e aí teu filho nasce, você coloca naquele quartinho que você criou, você formou, você pintou, arrumou o bercinho, colocou, porque você quer receber bem quem? O teu filho ou tua filha. Quem é mais importante, o quarto, o berço ou o teu filho? O berço tu joga fora depois. Estou sendo claro? Fala assim, assim é tudo que nós temos. Deus colocou para o nosso bem, não para a gente se prostrar diante deles. Tem gente que adora jacaré, adora vaca. Lá, né, o pessoal, no hinduísmo, a vaca é sagrada. O pessoal morrendo de fome, a vaquinha andando para lá e para cá, e nem para fazer um churrasco. A gente respeita, ela não é verdade, respeita o sentimento daquela pessoa, mas que não tem sentido, não tem. Ela não é verdade. Amém? Tu está andando para lá, né, e tal, o Isam foi lá no Nepal fazer uma viagem lá, ajudar um irmão, e aí você está lá, os macaquinhos de lá, eles roubam você, batem em você, porque é mal educado, e se você for bater no macaco daquele, cuidado, vai bater no meu avô. Ou na minha avó, sei lá o que. Para eles, aquilo ali é a reencarnação de um ente querido deles. Estou sendo claro aqui, gente? Então, o que Deus desejou? Ele desejou que, na realidade, a gente se libertasse disso. Como Paulo diz, e amaram mais a criação do que o Criador. Não, gente. Está lá em Romanos. Isso não pode. Amém? Então, a vontade de Deus era justamente isso. Por isso que Deus nunca elegeu nada para você adorar, a não ser Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus. Fala que o irmão que está ao seu lado de você é a perfeição de Deus. É a criação maravilhosa de Deus.
que Deus fez com todo carinho, com amor. E olha só que ele fala, ele cria o homem e fala assim, agora domine a terra e sujeitai a terra. Olha a coisa maravilhosa. Então, quem tem que sujeitar a terra? Nós. Então, ele colocou você sobre tudo. E aí, quando ele fala assim, chama lá cada bichinho e dá nome. Sabe o que significa isso? Quem nomeia é superior. Você é nomeado por alguém que é maior. Quando você nasce, teu pai e tua mãe dão o nome para você. Por quê? Porque eles são o quê? Superiores a você, maior que você. É assim que funciona. Então, quando o ser humano deu nome a tudo, o que Deus queria? Estou colocando você sobre tudo, para você administrar. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Isso não quer dizer que nós devemos desrespeitar a natureza. Não estou falando isso, porque ela está aí para poder nos ajudar. É ou não é verdade? Se você cuida bem do teu quintal, vai estar tudo certo. Cuida bem da tua casa, vai te servir muito tempo. É ou não é verdade? Não é? Não é para você desrespeitar as leis que tem. Então, Deus ele sempre quis que o ser humano se portasse como filho. Amém? Como imagem e semelhança. E aí, o povo muito idólatra saiu do Egito, e aí ele vai e fala isso. Existiam tantos deuses, lá no Egito existia Ra, Amon, e outros deuses aí, Deus do rio, que era uma deusa que parecia um sapo, por isso que Deus empesteou de sapo o rio de lá, entendeu? Então, Deus, na realidade, as pragas que foram jogadas no Egito, cada uma representava um deus, sabia disso? Deus subjugou cada um dos deuses, aquilo não foi à toa não, as pragas tiveram finalidade. Ah, o Deus de vocês não é isso? Não é o sol? Então eu vou jogar saraiva em cima de vocês. Quem entendeu aqui? O Deus de vocês, entendeu? Não tem um Deus das trevas lá, então eu vou trazer trevas para o Egito, quem manda nas trevas sou eu. Então Deus foi subjugando Deus por Deus, entendeu bem? Para mostrar que só existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus todo-poderoso, amém? Então Deus veio tirando tudo isso e mostrando para o povo, ó, eu é que mando, eu que faço, que acontece, acabou. E aí ele vai, e Moisés é morto, Josué assume, tem todas as vitórias, e agora Josué vai e chama o povo e fala, olha, nós estamos agora aqui, a terra está pacificada, e aí esse é o perigo. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, o maior perigo do ser humano não é na batalha, é na paz. Na parte do descanso, tu baixa a guarda. É ou não é verdade? Amém? Isso em qualquer área, até no emprego. Você arrumou um emprego que está bem, você nem quer ser o melhor mais para poder servir bem. Até numa empresa, você acha que está tudo certo, daqui a pouco vem uma crise e arrebenta você. É ou não é verdade? Porque você descansou, você dormiu no ponto. E é assim que funciona. Então, o povo agora estava em paz, eles precisavam seguir. Então, Josué vai dar essa definição. Vocês precisam escolher quem vocês querem, porque Deus não aceita um coração dividido. Ou sirvam aos deuses do Egito, porque ainda estava latente nele, ou os deuses que vocês estão passando a enxergar agora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué, ponto pacífico nisso. Amém? Então, daí para cá, quantas vezes Israel adorou Baal, os Baalins, já não é verdade, Astarote, vai embora. A chamada rainha do céu, e assim por diante. Israel, várias vezes fez isso, e aí Deus falou, ó, um dia eu vou purificar vocês da idolatria. E Deus assim fez. Deixa eu falar uma coisa para você, quando Deus fala alguma coisa contigo, Ele vai falar a primeira, a segunda, cuidado, porque Ele pode querer tirar um problema da tua vida se você não tirar, então é melhor você tirar. Porque se você não tirar, Ele pode tirar de outra forma que você não vai gostar. Quem entendeu bem aqui? Amém? E nós vamos falar alguns deuses que hoje, infelizmente, assolam até a igreja. A gente ver se a gente tem algum deles. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quando Deus falar, larga isso, aí você não larga. Larga isso, você não larga. Aí o que Deus faz? Chama Jeremias e fala, Jeremias, fala com esse povo, que eu vou, assim como eles ficaram, eu falei com eles, quando vocês pegarem a terra, e que vocês na terra que eu estou te dando, vocês não deixarem a terra descansar, a cada 6 anos, 1 ano, vocês descansarem a terra, eu vou um dia, vou descansar essa terra, vou juntar tudinho e descansar ela o tempo todo. Se você reparar bem, desde que Deus fala, até que eles são levados para a Babilônia,
a cada ano eles foram roubando um ano de Deus. E aí, sabe o que acontece? Quando juntou tudinho, Deus fez com que Nabucodonosor fosse até Jerusalém, levasse o povo, e o povo ficou cativo fora da sua terra. Quantos anos? 70 anos. Deus somou todos os anos que eles deixaram de obedecer. E aí fez com que eles ficassem. A terra descansou durante quantos anos? 70. Fala com o irmão, é melhor obedecer. Não, mas pastor, o negócio está dando, está bom demais. Mas quem está mandando é Deus, meu irmão. Então busca em primeiro lugar quem? O reino de Deus é a sua justiça. Não tem esse negócio? O pastor está dando muito peixe, daqui a pouco o barco afunda, perdeu o peixe todo. É ou não é verdade? Amém? Então a gente precisa raciocinar com Deus, né? Aí, o que acontece? Eles serviram todos esses deuses, e Deus só veio purificar o povo lá na Babilônia. Aonde? Na Babilônia. Então, a partir da Babilônia, o povo judeu, que antes era Israel, que era o povo judeu, nunca mais serviram outros deuses. Desde a época de Nabucodonosor, nunca mais o povo judeu serviu a quem? A outros deuses. Os deuses que eles estavam lá no Egito e os deuses daquela terra. Estou sendo claro aqui, gente? Porque doeu. Tem pessoas que, às vezes, Deus traz algum arroz para a vida da pessoa e ela fala, pastor, está doendo muito. E aí vem falar comigo. Aí eu falo, mas Deus está purificando. E se Deus tirar você rápido do sufoco, me perdoa, você vai esquecer da dor e vai voltar a praticar de novo. Pastor, você não pode dar uma boa notícia, não? Estou dando. Deus vai te abençoar e você nunca mais vai vacilar. Estou sendo claro aqui, é boa notícia ou não é essa, gente? É ou não é? Se você se esquecer da coça que tomou, faz de novo. Faz ou não faz? Faz. Você acha que aquela mulher que pega em flagrante adultério, ela cismou assim, saiu de casa, vou adulterar hoje? Por Jesus? Não, ela foi flertando, foi batendo papo. É ou não é verdade? E ela, sei lá quem foi que estava com ela. É ou não é? Até o dia que ela, não, aí foi. Não, uma hora dá ruim. Fala assim, uma hora, se continuar, dá ruim. Então, essa palavra também é o seguinte, quem está dando mole vai parar hoje, amém? E quem está pensando em dar mole, não dá mais no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É bom que a palavra de Deus já serve para todo mundo, não é? Glória, e quem não está dando, não dá, pronto, beleza. Glória, continua assim do jeito que está, que Deus vai te abençoar, não é? Então o povo ficou 70 anos, a agonia foi tão grande, a escravidão foi tão pesada, que depois, para reconstruir de novo o que Deus havia dado, foi com sufoco, dificuldade. Mas eles aprenderam, nunca mais eles serviram aos outros deuses, até hoje. Morre, mas não serve. Mas aí, quando Jesus veio, tinham outros deuses no meio de Israel. E nós vamos falar aqui hoje, que esses deuses estão até hoje no nosso meio. E a pessoa nem percebe. Quem quer saber quem são esses deuses aí? Esse aqui é o problema. O nosso Senhor Jesus, ele fala o seguinte, olha, cuidado, presta bem atenção, com os cuidados da vida e a fascinação pelas riquezas. E ele diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai servir a Deus ou a Mamão. Quem é Mamão? São as riquezas. Então, Deus coloca que as riquezas são um Deus desse mundo. Deu para entender bem aqui? E quem adora esses deuses, serve esses deuses, não pode servir quem? Ao nosso Deus. Ele fala, não dá. Fala com o irmão que está ao seu lado, nem adianta alguém contar história para você. É impossível. Jesus é que falou. Então, se tudo que Jesus disse é verdade, e eu sei que é verdade, qualquer argumento de qualquer pessoa, por mais justificável que pareça, está errado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Não dá, porque a pessoa fica com o coração tão voltado para ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, que ela acaba esquecendo de Deus. É normal isso. O Deus dela passa a ser quem? O dinheiro. E aí, com isso tudo, vem outras coisas. Porque Paulo diz para Timóteo o seguinte, que o amor ao dinheiro é o quê?
a raiz de todos os males. Então, ter dinheiro é uma coisa, ter amor pelo dinheiro é outra. A diferença de alguém que tem dinheiro com Deus para quem não tem é que quem tem dinheiro sem Deus, ele ama o dinheiro que tem e nem sonha em perder, ele quer cada vez o quê? Mais. E isso aprisiona o coração de muita gente. E o Senhor Jesus fala com clareza isso. É tão difícil isso, essa questão de falar, porque senão o pessoal não jogava tanto na loteria para ficar rico. Por que o pessoal joga muito? Por que as loterias sempre dão muito dinheiro? Sei quantos milhões, 100 milhões, 200 milhões, para quem acerta lá os números lá. Por quê? Porque isso chama a atenção dos olhos, isso leva ao coração. Para você ter uma ideia, é interessante isso. A última tentação que o diabo fez com Jesus foi realmente sobre isso. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Brilha os olhos das riquezas do mundo. Por isso que Jesus fala, não dá para servir a Deus e às riquezas, não tem condição. Então a riqueza ela passa a ser um Deus. Eu já falei isso aqui, vou repetir para vocês, e são dados, são reais. Existe fome no Brasil, no mundo, na América Latina, na África, até nos Estados Unidos, todos os países capitalistas têm fome. Não é porque não tem recursos naturais para distribuir para as pessoas. É porque as pessoas amam mais as riquezas do que as pessoas. Deu para entender bem aqui? E não vou dizer que, então os ricos são uma peste. Se o pobre tivesse dinheiro, talvez seria peste também. Ou até pior. Estou sendo claro aqui, não se trata de ser rico ou pobre, trata de ser humano com coração corrompido. Quantos aqui, me perdoem, talvez até eu, se tivesse tanto dinheiro, talvez não tivesse na presença do Senhor. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Então, falar comigo, as riquezas desse mundo pertencem a Mamon. Jesus falou que é um Deus e aprisiona o coração das pessoas. E é difícil arrancar, tá? Porque vai justificar tudo para poder continuar querendo mais, querendo mais, querendo mais. É ou não é verdade? E é difícil, porque o dinheiro traz um sentimento de poder, traz ou não traz? De segurança, de conforto, de status, alicia o ego. Olha só, que problema. Então, existe um Deus que a gente precisa tomar cuidado, que a gente tem que tomar cuidado para não servir, que é o quê? As riquezas. Então, você trabalhar, buscar, mas é um tipo de Deus que hoje está muito na moda, inclusive no meio evangélico. Os neopentecostais buscam muito isso. É ou não é verdade? E tem gente que ainda fala assim, se está dura é porque está em pecado. Você imagina Pedro. É ou não é verdade? Mas coitado do Pedro. Vou citar Pedro aqui, porque não tem como falar de outro. Porque ele não tinha dinheiro nem para pagar o imposto dele. Estava atrás de Jesus para lá e para cá, mestre. Aí ele disse, estão cobrando imposto aí, então, não tem para pagar não? Tem não, está ruim. Vou quebrar teu galho, vai lá, pesca, paga o meu e teu. Quem entendeu aqui? E Jesus também não tinha, olha só. Então estava em pecado? Não. Jesus morre, ressuscita, é ou não é verdade? Pedro está lá pregando tranquilamente, e aí ele vai subir lá no templo para orar com João, né, já em Atos Apóstolos, estava lá um aleijado de nascença, estendeu a mão para receber dele o quê? Uma prata, e ele declara, companheiro, ainda estou duro. Ele fala, não tenho prata nem ouro, ele não fala ou não fala? Pedro mentiu? Não, estava durinho. Você que estava em pecado, Pedro? Não, mas eu falei, que tem eu te dou, levante e ande em nome de Jesus Cristo Nazareno. Quem quer ter essa autoridade em nome de Jesus aqui? Mas tem um preço para se pagar. O coração tem que estar totalmente livre. É difícil, gente. É difícil, não é? Mas são coisas da terra que aprisionam e nós idolatramos. Entendeu? Nós o quê? Idolatramos. Aqui, desde que Deus nos deu a visão do ministério, a gente tinha lugares que tinham um envelope, que tinha o nome da pessoa. Aí
Nada contra, cada um faz como quer. Aí bota ali a relação do dizimista do mês. Quem já viu isso aqui? Ainda bota o nome do pessoal. Aí o pessoal passa lá e fulano não deu esse mês, não. É ou não é? Vigiando a vida dos outros. É ou não é? Não é? Nada contra, acho que cada um faz do jeito que quer. Mas a pastora sempre falou uma coisa certa: você não precisa ver a semente, que a semente está debaixo da terra, você planta. Agora você vê o fruto daquele que é fiel. Não precisa estar olhando a vida de ninguém, até para não tratar ninguém diferente. Senão você vai acabar fazendo o quê? Tratando diferente. Não, aqui todo mundo é igual, em nome de Jesus. Não é por aquilo que você dá, é pela tua espiritualidade que você vai ser tratado de melhor. Amém? Então, a gente não pode deixar de tomar conta do nosso coração, porque o próprio, né, apóstolo, vamos colocar assim, o apóstolo Paulo disse que fala que muitos tentando ficar ricos caem em várias tentações e desgraça. E cai mesmo. E porque não é que você não possa ficar rico, não é isso, porque riqueza é um dom de quem? De Deus. Só que como você vai ficar rico? Você tem que vigiar o tempo todo. Aí tu já tem que vigiar contra um monte de pecado, agora vai ter que vigiar teu coração contra a riqueza. Estou sendo claro aqui, gente? É bíblico isso. É a Bíblia. Aí o pessoal pega sempre o Velho Testamento para falar, não, fulano foi rico, ciclano foi rico. Por que não pega Paulo, Pedro? Não, só pega Davi, só pega Salomão. É ou não é? Pega o Novo Testamento, meu Deus. É ou não é? Pega ali Timóteo, pega ali as igrejas que estavam com dificuldade, é ou não é? Amém? Não, mas não, isso aí não me interessa não, pregar só aqui, o pessoal que estava endinheirado. Né? Eu quero essa referência aqui para mim, aquele olho, né, gigantesco. Não, então é muito importante, o evangelho tem que ser o quê? Completo. Deus pode te dar riqueza? Pode, mas quando vem de Deus, não acrescenta dor, ele não vai fazer você desviar. Entendeu a diferença aqui, gente? O meu coração não pode estar nisso, porque senão vira o teu Deus, e aí te domina mesmo. Te domina mesmo, é difícil demais. O pastor Márcio contou um fato hoje aqui, de uma irmã fazer uma comprinha lá, e foi uma bênção. E às vezes, quantas vezes a gente está na rua, alguém pede uma ajuda a gente, aí você tira do bolso, você está até com dinheiro, aí tem uma nota de 2, de 5, de 10, de 50, aí você pega de 2 para dar, em vez de dar a maior. Por que não faz isso? Porque ali já se aprisionou com tão pouco. Você imagina se tivesse muito. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, o amor ao dinheiro, a fascinação pela riqueza, foi o que Jesus falou. Eles vão se tornar um Deus, e aí isso é idolatria. Fala comigo assim: a minha adoração e o meu serviço é ao Senhor meu Deus, que criou os céus e a terra. Amém? Você está acima disso. Entenda que você tem que estar o que? Acima disso, tá? Riquezas e bens são para te servir, não é para você servir a eles, não. Salomão, depois, no fim da vida, depois tinha tudo, ele falou o seguinte: o que o rei tem a mais? O que o rico tem a mais? A não ser ver os outros comer o que ele tem. Você come 50 pratos de comida por dia? Não podia dar 49 para alguém? Só precisa de um. Você anda em 100 carros? Não. Só anda em um, mas para quê? Esse o problema. Deu para entender bem aqui? É pessoas com fome, com dificuldade perto de você, e aí você tendo tanto, e aí justifica. Não, fez por onde? É ou não é verdade? Então, sirva ao Senhor, seu Deus. Amém? Porque os deuses hoje são muito mais sutis. Quem entendeu bem aqui? Muito mais disfarçados. Glória a Deus. E isso o Senhor Jesus fala. Um outro tipo de Deus, que a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo, ele fala assim, que a avareza, livrai-vos de toda a avareza, porque ela é um tipo de idolatria. E você só idolatra um Deus. Quem entendeu bem aqui? A avareza é o quê? Idolatria. Pastor, mas não é a mesma coisa que fascinação pela riqueza? Não. Tem avarento duro. Hein? Quem já viu? Você não precisa ser rico para ser avarento, não. Às vezes o camarada é rico, não é avarento, é solícito. Não é verdade? Conheço muita gente com dinheiro que ajuda, dá, socorre, abençoa, é generoso. E gente lascado, vamos colocar assim, na desgraça, o miserável é miserável. Né?
Aí você está comendo um sanduíche lá, a pessoa está comendo um cachorro quente, aquele podrão ali, dá um pedaço aí tu ainda bota a mão para poder o cara não comer tua linguiça, não é verdade? Eu tenho uma salsicha para poder não morrer, quase morre teu dedo junto. Dá para ver. Está rindo porque alguém já fez isso, já fez, né? Caramba, eu peguei agora o meu comelzinho. Pô, estava gostosão. Não é? Entendeu? Então, o avarento ali não tem dinheiro. O avarento está frito ali, duro, e mesmo assim, ele é avarento. O avarento sofre, porque o Deus dele é aquilo que ele tem ali, gente. Não consegue dividir um tênis, uma roupa, ali tem um bazar ali que o pessoal doa, que é uma benção. Não consegue, sabe, dar uma carona no carro dele. Não, vai sujar meu carro. Quem já viu isso aqui? Caramba, lavei o carro hoje. Não faço igual a mim, né? Porque eu só lavo o carro quando alguém lava. Quando um dos garotos pega o carro emprestado, que diz, vou lavar aqui, pastor. Eu falei, não, fica à vontade. Estou feliz, beleza? Porque aí eu já não vou reclamar com quem anda sujo no carro, porque o carro já está sujo. Eu até faço dizendo, cuidado aí para não se sujar no carro, entendeu, né? É melhor, né? Porque estou valorizando mais a pessoa. Mas não precisa fazer igual a mim. Mas, na realidade, tem gente que valoriza até, não é verdade, tanto aquilo que... Não é que você vai ser desleixado com o que tem, não é que você não vai cuidar do que você tem. Cuidar é uma coisa, ter um zelo excessivo, aí é doença. Estou sendo claro aqui, gente? Às vezes você tem um zelo excessivo com algumas coisas que, gente, não custa nada. E aquilo você valoriza mais do que uma pessoa. Você é capaz de ferir alguém, mas não vai ferir o que você tem. Isso é avareza. Então, independente de ser rico ou pobre, pode ser avarento. Tem pobre avarento e pobre generoso. Amém? Tem rico avarento e rico generoso. A avareza é um outro Deus, que, inclusive, vou te dar um alô aí legal, né, para você vigiar. Amém? Porque senão vai dar ruim para mim e para você, e a gente não quer que isso aconteça. Diz aqui, né, onde Deus fala sobre Mamon, Jesus fala, é em Mateus, né, 6:24, tá? Você não pode servir a dois. E aonde fala sobre a avareza, é em Efésios 5:5, diz assim, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Pastor, mas fulano só é avarento, não vai herdar no reino dos céus. Só porque fulano é pão duro, só porque é mão de porco, mão de vaca, sei lá a mão que ele é. É ou não é verdade, não é? Não vai herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que é um tipo de idolatria, isso aprisiona o coração. Amém? Amém? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda a me livrar de todo e qualquer apego excessivo aos bens. Isso é uma doença, e essa doença é espiritual e impede a pessoa de herdar o reino dos céus, isso é real. Glória a Deus. Então, vimos aqui dois deuses, olha só que coisa terrível. Dois o quê? Deus, um é a riqueza e outro é a avareza, que não depende uma da outra. Amém? Glória a Deus. Pergunta, irmão, qual Deus você vai servir? O nosso Deus ou esses deuses aí modernos aí? Porque Jesus falou que os fariseus eram avarentos, e eram mesmo. Tá? Eram avarentos. Na época, a ideia era o seguinte, está sem dinheiro, está com nada, está em pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Você teve uma boa oportunidade. O que não pode acontecer é você passar fome e dificuldade a vida toda, porque Deus não quer isso para a tua vida. Glória a Deus. Deus quer que você tenha capacidade e condições de sustentar a tua vida. Se vier mais recursos, glória a Deus, aleluia. Se não vier, nós vamos partir de qualquer forma, não vai fazer diferença nenhuma quando a gente sair daqui. Amém? Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus fala daquele homem que juntou vários recursos no celeiro que ele tinha, trabalhou dia e noite, e depois falou o seguinte, agora a minha alma vai descansar e folgar o resto da minha vida. Aí Jesus falou, que resto você tem, rapaz? Essa noite mesmo tu vai rodar. Quem sabe que se acorda amanhã, gente? Entendeu bem, gente? Amém? Sabe?
Então, a gente precisa estar vigiando isso na nossa vida, o que diz a palavra, não aquilo que eu acho que você entende. Porque as pessoas, o diabo, ele tem uma lábia, quem entendeu bem aqui? E para te conduzir para onde você já quer, é muito mais fácil. O ser humano já tem uma tendência, na verdade, de arrumar justificativa para os seus erros. Tem ou não tem? Então, ele vai conduzir você para onde você deseja. Ela tem uma tendência de aprisionar as coisas. Ele fala, não, fulano divide nada não. É ou não é verdade? Não dá nada não, cada um corre atrás do seu prejuízo. Não é o que diz a palavra? Mas a Bíblia diz que aquele que não trabalhava, agora trabalhe, para que, tendo, possa repartir com o que não tem. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Mas parece que o neopentecostalismo não quer uma coisa dessa, está seguindo essa linha aí, que não é a linha de Jesus Cristo, não é a linha dos apóstolos, não é mesmo, amém? Glória a Deus. Inclusive tem gente que justifica para poder fazer uma pregação, ganhar 40, 50, 100 mil reais, para ir num lugar. Jesus falou assim, ide por todo mundo fazer o quê? Só quem pagar. Ué, não? Não? E como é que fica esse povo que só vai onde paga? Estão servindo a quem? Hein? É um posicionamento meu e bíblico. Já imaginou? Você imaginou quanto custaria uma pregação do apóstolo Paulo hoje? No mercado aí? Pregação virou igual commodity agora. Bota na bolsa de valores para poder ver quem paga mais. Isso é ridículo. Isso é um Deus. Estou sendo claro aqui, gente? É um Deus ou não é? É. Não, vou louvar o Senhor. Tudo bem, louvar eu, você, os irmãos aqui. Quando você recebe para louvar, aí você é um cantor. Sem problema nenhum, não tem problema não. Você é um artista, tem que cobrar. Mas não fala que vai louvar a Deus não, que é vergonha. Estou sendo claro aqui, gente? Pelo amor de Deus. Então, se você tem que cobrar, não, porque eu tenho minha despesa. Que despesa do raio é essa, gente? Que despesa é essa? É ou não é verdade? Para pregar o evangelho, então aquele pessoal lá da comunidade que a gente foi pregar o evangelho lá, vão receber o evangelho nunca. E não tem dinheiro, a gente está levando ajuda. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o modernismo e olha, posso falar uma coisa? Se você ouvir esse pessoal meia hora ou 15 minutos, você acaba achando que eles estão certos. Mas não tem nenhuma base bíblica. Nenhuma sequer. Jesus fala de graça, recebei, mas agora recebe para poder dar. É isso que ele falou? Não, de graça o quê? Dai. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu até aqui? E aí, vamos para um terceiro Deus. Quem entendeu o primeiro e o segundo Deus aí? O primeiro qual é? Mamão, que é a riqueza, e o segundo a avareza. Está aqui, a idolatria. Né? E aí, o apóstolo Paulo vai e fala, né, que, de novo, né, em Colossenses 3,5, ele fala que, na realidade, a idolatria, a avareza é idolatria. Fala 2 vezes, inclusive, sobre isso. Tá? E aí, o outro, está lá em Filipenses 3,18, diz assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Porque Paulo fala chorando, porque iam para a perdição. Que são inimigos da cruz de Cristo. 19, cujo fim é perdição, cujo Deus é o quê? O ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Fala comigo assim, os meus desejos podem ser um Deus. Ali está falando que o Deus de algumas pessoas é o ventre delas. Desejo desenfreado, sexual, quem entendeu bem aqui? Promiscuidade, satisfação do prazer pelo prazer o tempo todo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus fala com clareza que é o quê? O Deus deles é o ventre. Tem gente que luta, trabalha para ter dinheiro só para participar de promiscuidade. É ou não é verdade, gente? É ou não é, gente? Cuidado com os afetos. Quem entendeu bem aqui? Porque são deuses que tomam conta, a pessoa vive só para isso.
isso vira uma doença. Não consegue ser fiel. Deu para entender bem aqui? A esposa, nem o esposo, e ainda busca jogar a culpa nos outros por aquilo que faz. Então, o prazer hoje virou um Deus, e a todo e qualquer custo a pessoa se envolve com drogas, com bebida, com sexualidade imoral. Quem entendeu bem aqui? Com promiscuidade, tudo isso vira um Deus, porque é para satisfazer o ventre, o interior dessa pessoa. Então, Jesus falou que no mundo tereis o quê? Aflições. Aí vai o cara, não quero nada disso para mim, não, quero só. Mas chega um dia que ela não consegue mais sair desse ciclo vicioso. Glutonaria, tudo isso é o quê? Para satisfazer o ventre e vir um Deus. Estou sendo claro até aqui, gente? Amém? Fala que o irmão que está sozinho, eu preciso largar tudo isso de lado, deitar fora esses deuses e servir só ao Senhor, meu Deus. Tudo que está no mundo, como nós vimos aqui, é para o nosso deleite, é para o nosso sustento, para desenvolver a nossa vida. Mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Entendeu a diferença aqui, amado? Glória a Deus. Amém? As riquezas podem ser uma bênção? Pode ou não pode? Mas pode ser uma maldição? Pode. O cuidado com as suas coisas pode ser uma bênção? Pode. Mas o cuidado, o apego excessivo pode virar avareza? Pode. Os prazeres da vida, você pode ter prazer de passear com teus filhos, de ir para uma praia, de ir para um teatro, para um cinema, na alimentação, pode ou não pode? Mas isso pode virar um Deus? Pode ou não pode? A pessoa só trabalha para isso, aí vira uma doença. Amém, amados? Quem entendeu aqui? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, botar o nosso coração onde? Em Deus. A nossa mente aonde? Em Deus. Vigiar o nosso coração o tempo todo, porque Ele tem que ser o nosso alvo. Quando Jesus fala assim, ó, tenho contra ti, contra aquele de Éfeso, que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Tirou Deus em primeiro lugar e botou outras coisas. É isso que Josué falou com relação ao povo que estava ali. Toma cuidado para que os deuses antigos ou os deuses modernos que estavam ali não se assenhoriem de coração de vocês e vocês não conseguem mais sair. Porque depois que aprisiona já era. Quem está entendendo bem aqui? Por que vocês acham que as pessoas, algumas se envolvem com drogas? Porque droga é ruim? É ruim o efeito dela depois, o vício. Mas se fosse tão ruim, não se envolvia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nada disso. Deus colocou tudo aqui para o nosso deleite, para o nosso prazer. Mas eu não posso me deixar dominar por nada disso. Eu preciso ter consciência de que o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu sirvo somente a Ele. Eu posso ter tudo, mas não posso deixar me dominar por nada. Nem pessoas. Tem gente que elege pessoas como ídolo. Ah, fulano é meu ídolo. Que negócio é esse, gente? Tem ou não tem isso, gente? Tem ou não tem? Às vezes eu falo até brincando aqui, mas o pessoal dorme 3, 4 dias na chuva, no sol, para poder pegar um dos primeiros lugares, para poder ficar lá. É assim ou não é? Parece que fica hipnotizado, é uma coisa meio esquisita, não é? Né? Olhando lá, aí lá a pessoa que está lá nem enxerga, a multidão de milhares de pessoas não vai nem enxergar o outro, e ele está lá, gasta dinheiro, poderia estar dormindo bem dentro de casa, pode estar ali pegando uma pneumonia, pegando um troço ruim, aí depois vem, toma, aí vai lá para o SUS. Né? Deus não quer isso na minha vida e nem na sua vida. Estou sendo claro aqui, meus amados? Amém? Então nós precisamos, em nome de Jesus, não servir a nenhum desses deuses, mas o único Deus que nós servimos é o Senhor. Josué falou tudo isso para aquele povo. Quando Josué morreu, e quando as pessoas que estavam com Josué, ajudando Josué, morreram, o povo se desviou. É triste, mas é verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas é por isso que a gente fala a palavra de Deus, repete a palavra de Deus. Para quê? Para a gente não se perder. Amém? Para você estar sempre com quem no coração? Deus. Quer prosperar, quer ter uma vida abundante? É com Jesus. Bota Ele em primeiro lugar na tua vida. E aí Deus vai abençoar você em todos os níveis da tua vida. Glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui?
fecha os teus olhos nesse momento, conversa com o Senhor e fala com Ele: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a eliminar do meu coração tudo aquilo que pode me aprisionar. Às vezes você nem tem, mas se Deus sabe que vai te aprisionar, às vezes Ele nem traz para você, porque Ele te ama tanto que Ele não quer te perder. Deus é muito bom, gente. Quer dizer, Ele é bom infinitamente, né? Então não vai dar para você não sair fora, não se perder. Então conversa com Ele, fala: Senhor, me ajuda, libera o meu coração, para que eu possa prosperar como o Senhor deseja. É importante, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos em Tuas mãos aqui cada um dos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a servirmos só a Ti. Meu Deus, precisamos de todas as coisas aqui para sobreviver, mas a Tua palavra diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, que essa palavra hoje, Senhor, venha nos trazer mais maturidade, mais vigilância, meu Deus. Que possamos, Senhor, ter o coração liberal, meu Pai. Adoração só a Ti, meu Deus. Pai, se há algum irmão aqui aprisionado com alguma dessas situações, tira, liberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. São tantas coisas que podem aprisionar as pessoas. Liberta, ajuda, para que o Teu povo possa ter mais que vencedor, Pai. Em nome de Jesus. Então abençoa, meu Deus, Teus filhos. Tira do nosso coração tudo que não provém de Ti. E nos dá a condição de servir só o Senhor, porque só o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé nesse momento. E é importante a gente entender que esse nosso Deus, que te ama, né? Terminando na hora, Ele quer te dar uma vida abundante. Quer te dar uma vida abundante. E te abençoar de maneira rica e poderosa. Mas para te dar a vida abundante, eu vou te dizer uma coisa aqui que é importante a gente entender isso aqui. Tudo que a gente ouviu aqui. O Senhor, Ele precisa olhar o meu e o teu coração e ver que nada nos aprisiona. Aí Ele vai trazer tudo que você precisa. E até o que você não precisa. Estou sendo claro aqui? Ele chega para Davi e fala assim: Davi, se tudo que eu te dei fosse pouco, eu te daria mais. Se você pedisse. Porque Davi não tinha um coração em nada e nem em ninguém, eu não sei em quem. Em Deus. Mas, infelizmente, deixou o ventre dele falar mais alto. Estou sendo claro aqui, gente? Então, Deus quer te dar tudo que você precisa e que você nem pode imaginar hoje. Mas Ele tem que olhar para você e ver que o teu coração não vai ser levado por isso. Aí Deus vai te dar. Vai trazer coisas maravilhosas para a tua vida, mas Ele tem que ver que o teu coração não vai ser aprisionado por nada, nem por ninguém. Que o único, sabe, que está sentado no trono do teu coração é Jesus Cristo. Estou sendo claro aqui, gente? Quer receber mais de Deus, tira tudo do coração. Com Deus não é quem dá mais para Ele, é quem deixa mais por Ele. A diferença é essa. Entendeu aqui, gente? Não é quem dá mais, quem deixa. Por isso que a gente se rende aos pés do Senhor. Ele fala: aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, filhos, olha só, riquezas, bens, não nega a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Por quê? Você vai ter a dispensa de Deus diante de você. Mas quando Deus olha para você, que vê que qualquer coisa aprisiona no teu coração, é melhor Ele não dar. É igual um pai com um filho. Não vai dar algo que vai atrapalhar a vida do filho. Estou sendo claro aqui, gente? Quem é servo de Jesus aí? Então presta bem atenção. Deus quer te dar muito além daquilo que você pede ou pensa, ou da tua capacidade. Mas Ele precisa confiar em você. Foi claro aqui, gente? Então, se há alguma coisa que aprisiona ainda o teu coração, você pode chegar aqui e falar: Senhor, me liberta. Amém? E se você não sabe ainda que pode te aprisionar, você pode falar com Deus: Senhor, me dá tudo, menos do que me aprisiona. Para Deus trazer para a tua vida. É uma oração inteligente. Amém? Tem uma palavra, tem um louvor que diz assim, que ele fala assim: Senhor, não há nenhum outro bem além de Ti. Quem fala isso? Salmista. Deu para ler bem aqui? Olha essa coisa maravilhosa. Salmista. Tá? Então ele sabe que
O tesouro dele quem é? É o Senhor. Deus dá tudo isso para Abraão, tá? Para a gente fechar aqui, porque ele fala para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de ti uma grande nação, em ti, inclusive, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ele fala para Abraão assim, agora não se esqueça de uma coisa, Deus fala para Abraão, sou o teu grandiosíssimo galardão. Então, quando você eleger Deus como teu grande galardão, as outras coisas viram nada. Aí Deus pode trazer para você. Agora, quando tiver alguma coisa competindo com Deus, meu Deus, aí não tem jeito, aí você vai, é mamão, é avareza, entendeu? Aí não. Então não deixa com que, em nome de Jesus, não deixa com que nada tome lugar de Deus. E aí Deus vai trazer tudo para você. Glória a Deus. Então eu quero convidar você para vir ao altar, que está bem calorinho aqui, está ótimo, tá? Para você vir aqui. Semana que vem vamos consertar esse ar. Para você, em nome de Jesus, ser mais que vencedor. E vem falando, Senhor, igual Davi, o que Davi falava? Vê se há em mim algum caminho mau. Qual é o caminho mau? Qualquer coisa que aprisiona a gente. Aí pronto. Há um ressentimento, uma mágoa, né? Uma raiva de alguém. É alguma coisa que você está frustrado, quer colocar a culpa nos outros, porque a gente é doido para fazer isso. É ou não é? Nada. Deixa eu falar uma coisa. Quando você sair de casa, de manhã, você olha para o espelho. Quem olha no espelho aqui? E aí você olha e faz o seguinte. Vai um coach aqui agora, né? Eu falo o seguinte, olha, ninguém pode atrapalhar você a não ser você. Nem pastor, nem tua esposa, nem esposo, nem filho, nem pai, nem mãe, nada. O único que atrapalha você é você. Já viu aquele cara, quem já jogou bola aqui, um ruim de bola, que a bola atrapalha ele? É por aí. Então ninguém pode te atrapalhar você a não ser quem? Você mesmo. Vai colocar a culpa em ninguém, não, para com isso. Aí vai, não, foi a mulher. A mulher, foi a serpente. A serpente eu não tinha ninguém e segurei. Entendeu? Então, se tivesse mais alguém, é botando culpa nos outros. A gente tem que parar com isso. Amém? Então, qualquer coisa no teu coração que pode te atrapalhar, arranca hoje, em nome de Jesus. Deus está te dando muita bênção, muito mais do que você imagina e pensa. Ele quer te dar mais, mas nada pode aprisionar teu coração. Se Deus vê que vai aprisionar, Ele prefere a tua salvação. E glorifica a Deus por isso, tá? Glorifica a Deus por isso. Então, para prosperar, qual é o segredo? Não tem. É o que Jesus falou. Nada pode estar entre você e Deus. Porque quando Deus é o teu grande galardão, todas as outras coisas aqui são pequenininhas. Amém, amado? Então fecha os teus olhos, faz a tua oração agora ao Senhor. Ora, faz a tua oração. Não vou nem conduzir a oração, não. Faz você. Né? Cada um na sua, amizade continua, amém? Ora e pede a Deus, tá? Conversa com Ele, fala, Senhor, eu quero tudo, mas não quero que nada venha competir contigo. É por aí.